Ganhamos uma fama pouco invejável. Temos baixa escolaridade, pouca formação profissional, uma limitada produção de conhecimento. Como foi isto possível? E como sair agora daqui? Foi por esta razão que viemos fazer o programa sobre a Europa e a educação ao apropriadamente designado Cabo Raso. Portugal falhou a corrida europeia para a alfabetização durante os séculos XVIII e XIX. O atraso faz-se sentir não só em relação aos países protestantes, onde a generalização da literacia se fez por motivos religiosos, mas também em relação aos países católicos europeus e à própria Espanha. No século XX, tanto a República como o Estado Novo falharam o combate da escolarização. Já nos últimos 20 anos, a educação foi a bandeira de campanhas eleitorais, foi a paixão de governantes e, mesmo assim, a educação continua a ser um drama estrutural do país. Neste momento, o retrato da educação portuguesa é caracterizado pelo elevado insucesso escolar, pela inadequação do ensino às necessidades da economia e pela saída dos jovens do sistema educativo sem qualquer preparação ou qualificação profissional. Sem capital humano qualificado, o desenvolvimento do país, a produtividade e a competitividade da economia ficam claramente comprometidos. Por todas estas condicionantes, a educação tornou-se numa pasta particularmente delicada. Só nos últimos 20 anos, Portugal conheceu 12 ministros da educação, o que significa que, em média, cada ministro esteve em funções apenas 1 ano e 9 meses, um período de tempo claramente insuficiente para implementar reformas duradouras com efeitos concretos a médio e longo prazo. Se olharmos para as contas do Estado, a educação recebe uma fatia importante de financiamento, cerca de 5.841 milhões de euros do Orçamento Geral do Estado, um valor alto que compara em termos de importância com as despesas de saúde, cerca de 8.577 milhões de euros. Mas se o investimento parece estar a ser feito, então o que estará a correr mal? Onde falharam as políticas nacionais de educação? Seremos mesmo os mais deseducados da União Europeia? É sabido que temos uma população mal preparada para enfrentar a concorrência cada vez mais forte e global. Mas temos de fazer a pergunta: a Europa não nos ajudou nos últimos anos? O que é que falhou? Quisemos ir buscar respostas para sabermos como sair daqui. Não há nada como a experiência. Eu tenho experiência como professora, porque eu fui professora na segunda metade dos anos 80, professora do ensino secundário, e também pelo facto de simultaneamente ter tido filhos que vão frequentar a escola a partir dessa data. E aquilo que vejo é, talvez, a par da justiça, o maior desastre que aconteceu em Portugal. Uma dissociação completa. Não estou a dizer que não acontecesse antes, mas tornou-se quase doutrina a dissociação completa entre aquilo que se chamava a pedagogia, os programas, a 5 de outubro, e o discurso oficial sobre o que era a escola, e aquilo que era a escola real. E era uma situação de quase esquizofrenia entre a escola ideal e a escola real. E, portanto, entre o discurso e a prática, e um abismo completo. Não é um problema que tenha começado agora. Há 100 anos, quando vamos a olhar para os índices e compará-los com outros países da Europa, por exemplo, com o Reino Unido, a diferença já lá está. Essa diferença não é colmatada e, portanto, não é reduzida no século XX, e estamos agora no século XXI, com 20 anos da União Europeia, a procurar desenvolver mecanismos, a procurar resolver esse problema, porque esse é um problema estrutural. Ou seja, se não o resolvemos, não resolvemos nada. Somos capazes de rasgos, isso seremos sempre, faz parte da nossa maneira de ser. Mas fazê-lo de uma forma consistente, fazê-lo de uma forma organizada e não descer desse nível nunca, isso implica claramente uma recuperação, uma modificação completa desta situação. E houve coisas que correram muito bem e coisas que correram menos bem. E houve coisas até que correram, se calhar, muito mal. No que respeita a essa mesma integração e ao aproveitamento, sobretudo, dos fundos estruturais, enfim, de tudo aquilo de que nós beneficiamos. Mas houve saltos qualitativos muito importantes. Por exemplo, a nossa rede escolar, não sei se tem ideia, na nossa rede escolar, mais de 60% das escolas que hoje ministram ensino secundário foram construídas depois dos anos 80. Mais de 60% das escolas. Isto tem alguma importância em relação à rede escolar, enfim, à capacidade de absorção dos nossos estudantes. Esta é a geração
das crianças que chegam à universidade cujos pais, ou pelo menos um dos pais, não tem a 4ª classe. Isto não há memória desta transição na Europa desde o período entre as duas guerras, na maioria dos países, de termos uma escolarização rápida com as famílias dos jovens não escolarizadas. E, portanto, com os handicaps todos, com as dificuldades que esses mesmos jovens têm, dificuldade de apoio em casa, de pais que têm pouca possibilidade de os ajudar a partir de certa altura nos trabalhos da escola, etc. Portanto, foi isso o milagre que a gente conseguiu fazer coletivamente nestes últimos 30 anos. A educação recebe anualmente uma fatia razoável do investimento público português. Entre 1995 e 2003, a percentagem do PIB nacional para a educação atingiu sempre valores superiores a 5,2%, algumas décimas acima da média europeia. Com uma evolução regular, a educação representava em 1995 5,4% do PIB e 8 anos depois, em 2003, o valor não era muito diferente, 5,6%. Ora, se a educação recebe investimento acima da média, não se compreende a distância abissal dos níveis de escolaridade nacionais em relação ao resto da Europa. Há um problema estrutural que permanece sem solução. Só 26,5% da população com idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos tem um ensino secundário completo. É um valor que contrasta com os quase 70% da média europeia há 25. Em 20 anos, o sistema educativo português assistiu a 4 reformas curriculares. No ensino básico, a primeira reforma ocorre em 1991 e repete-se 10 anos mais tarde, mas desta vez sem alterações nos currículos. Já o ensino secundário é reformado em 1989 e em 2004. São feitos ajustamentos e introduzidas alterações nos programas para aproximar a escola das necessidades de uma sociedade em mudança e, sobretudo, para melhorar a performance dos alunos. Depois de um ano de vigência do Plano de Ação da Matemática, os resultados foram desastrosos. Em 2006, nos exames nacionais do 9º ano, 63% dos alunos tiveram nota negativa a esta disciplina, um valor que atingiu novo recorde este ano com 72,8% de reprovações. A português, os resultados foram mais animadores, com 90% de positivas. Também no ensino secundário, 2007 fica registado como um ano de melhoria no desempenho dos alunos em relação a 2006. Este ano, 21 das 36 disciplinas submetidas a exame receberam nota positiva. Há depois aqui uma questão que a mim me parece muito importante referir quando nós falamos em formação de base, que é que tipo de formação de base? O que é que se pretende hoje que as pessoas saibam? Há aqueles conhecimentos clássicos que eu julgo que o país descurou um bocadinho numa parte da sua trajetória, que é o clássico. É saber ler, é saber escrever, é saber exprimir-se e é saber fazer contas, ter um mínimo de capacidade na parte de matemática. Mas depois há um papel decisivo no que respeita à criação destas condições, a que eu chamaria uma espécie de qualificações habilitantes, em que a pessoa tem capacidades para desenvolver determinado tipo de iniciativas e este tipo de iniciativas, esta capacidade para se adaptar e para mudar e para inovar, hoje são particularmente apreciadas pelas empresas e pelo sistema económico. Limpava, deixe-me usar a expressão, o currículo de todos aqueles aspectos são menos importantes, ficava reduzido ao essencial. E esse essencial, agora vamos combinar então, esse essencial ser muito bem ensinado, os professores serem muito ajudados para ensinar bem, haver muito material de apoio preparado para ensinar bem, os testes não terem erros. Não andarmos nesta dança inacreditável de umas vezes temos que repetir a prova, a outra, a pergunta 17 desta vez não conta, a outra é a pergunta 14, e depois o aluno diz, mas eu gastei imenso tempo com a 17, afinal a 17 não conta. Portanto, acabar com isso e portanto, no fundo, cingirmos àquilo que é importante. E em relação ao que é importante, haver aqui um pacto, uma aliança de qualidade. Repare que a sociedade moderna, desde a comunicação social à vida empresarial, assume e dá a maior importância ao que é o sistema de gestão e controle da qualidade. Nós, em educação, neste momento ainda não temos um sistema nem de gestão nem de controle da qualidade. Ensinam-se atitudes. O que é que se deve pensar da globalização, o que é que se deve pensar da paz e da guerra, o que é que se deve pensar disto e daquilo.
E aquilo que a escola tem sobretudo de fazer é de transmitir saberes para que as pessoas possam pensar o mundo. A escola não lhes tem de dizer o que é que a geração que está no poder pensa sobre o mundo. A escola tem de lhes dar meios para que eles possam não só pensar o mundo, mas mudá-lo. Eu tenho algum medo que esta obsessão pelas componentes mais tecnológicas, mais o problema da matemática, que são decisivas e importantes ao nível da cultura científica, não é? Possa sacrificar a cultura humanista que cria a identidade europeia. Não só a portuguesa, mas a identidade europeia. E, portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio muito, muito ponderado, mas é um equilíbrio dinâmico, não é? que se vai ajustando. Mas há que estar atento. E eu aí tenho alguma preocupação, porque esta obsessão pelas áreas das tecnologias faz perder, digamos, a dimensão humanista, a dimensão de formação de cidadania que estas disciplinas acabam por dar. A formação profissional foi uma forte aposta do Estado português na qualificação da população. Fortemente apoiada por fundos comunitários, este tipo de formação não deixa de estar rodeada de polémica. Vozes críticas afirmam que foi desperdiçado muito dinheiro sem grandes repercussões na escolaridade nacional. Entre 1995 e 2005, os subsídios para formação profissional não pararam de aumentar. No total foram gastos qualquer coisa como 8.092 milhões de euros. São muitos milhões gastos em educação com um impacto muito relativo no país. Em 2005, apenas 4,2% da população entre os 25 e os 64 anos integrava programas de formação, enquanto na vizinha Espanha esse valor já ultrapassava os 10%. Para inverter esta posição e provar que aprender compensa, o Governo lançou a campanha Novas Oportunidades para acelerar o processo de qualificação dos recursos humanos. Para combater as elevadas percentagens de abandono no ensino secundário e com um olhar atento sobre as necessidades do mercado de trabalho, o programa cria cursos de formação onde os jovens aprendem uma profissão. No final, recebem uma certificação dupla, um certificado escolar e um certificado profissional de nível 3. Até 2010, o Governo espera que estes cursos sejam a primeira opção para 50% dos alunos a ingressar no 10º ano. Já os adultos podem seguir um de dois caminhos possíveis, dependendo do nível de escolaridade que apresentem. Uma pessoa poderá completar a sua formação através de um curso de educação e formação de adultos ou ser submetida a um sistema de reconhecimento, validação e certificação de competências. Até 2010, o Governo quer qualificar 1 milhão de ativos. De momento, as novas oportunidades contam com 250 mil inscrições e só no primeiro trimestre deste ano foram recebidas 91.840 candidaturas. Aprender compensa. Houve aqui desperdícios, efetivos desperdícios. Na área da formação, eu julgo que houve bastante desperdício. Julgo que se fez muita ação de formação apenas porque havia dinheiro para o financiar e não propriamente porque elas se justificavam como ações de formação que eram importantes para aquele empregador e para aqueles empregados. E aí penso que houve algum desperdício, talvez até algum desperdício significativo. Aparentemente estava-se a fazer uma ação muito interessante, na prática não ficou nada, o resíduo que ficou dessas ações de formação foi muito pequeno. Esta ideia de considerar a formação profissional como uma outra via do ensino é uma ideia do passado, é uma ideia ultrapassada. A concepção moderna é, no próprio ensino, incluir-se uma componente de formação profissional. Eu lembro nessa altura, no princípio dos anos 90, fizemos uma experiência que foi muito bem sucedida, que foi da informática para a vida ativa. E os jovens, os alunos, gostavam imenso dessas atividades. Portanto, eles ficavam ligados à escola. Neste momento, essa ausência de assuntos palpáveis, assuntos ligados à vida ativa, o que é que dá? Contribui também para um divórcio entre o aluno e a escola. E por isso o aluno abandona, o aluno aborrece a escola. A escola torna-se um espaço que não lhe diz nada, não tem nada a ver com o que ele vê no seu cotidiano, nos jornais, na televisão, nos centros comerciais. E, portanto, torna-se um espaço pré-histórico. Não há nada de depreciativo em fazer-se um curso técnico que, sem dúvida, e na sua imensa variedade, poderiam agradar mais a determinados alunos, proporcionar-lhes uma saída mais rápida para o mercado de trabalho, o que lhes permitiria até, uma vez conhecido esse mercado de trabalho, em alguns casos, voltar à escola.
E, por outro lado, nós também somos um país com um enorme fascínio por diplomas universitários, como sabemos, alguns sem qualquer razão de ser. E nós, neste momento, temos uma legião de pessoas formadas nas chamadas ciências sociais e humanas, que são uma espécie de licenciados em coisa alguma. Alguns diapositivos que ilustram a atitude de estudantes do ensino superior e secundário durante as manifestações de quarta e quinta-feira da passada semana. O subintendente Santos garante que a PSP não deixará de usar a violência sempre que os direitos sagrados dos cidadãos estejam ameaçados. A polícia já identificou alguns indivíduos que se juntam às manifestações sem fazer parte delas. A polícia falou em aproveitamento dos jovens por parte de uma certa opinião pública. Para que não haja mais atentados ao pudor, para que não haja mais automóveis danificados, para que não se vandalizem supermercados como aconteceu na quinta-feira, para que não se apreendam objetos destes, a PSP diz que vai contactar associações de pais e de estudantes para que manifestações futuras decorram de acordo com a lei. No ano em que a geração mais jovem da sociedade portuguesa era apelidada de Geração Rasca, uma notícia abalava as mentes mais conservadoras do nosso país. Segundo um inquérito realizado numa escola secundária de Faro, mais de metade dos alunos já havia tido pelo menos uma relação sexual completa, ou seja, alunos com idades entre os 12 e os 16 anos. Corria o ano de 1994, ano em que os massacres de minorias étnicas pareciam estar na moda em países como a Bósnia e o Ruanda. Massacres que fariam com que a comunidade internacional fosse acusada de ter agido demasiado tarde, o que ficou comprovado depois da descoberta de várias valas comuns. 1994 foi também o ano em que a preocupação com os mais novos ultrapassou fronteiras. Enquanto que em Portugal os adolescentes foram batizados como Geração Rasca, nos Estados Unidos as faltas às aulas estavam na ordem do dia. Alguns estados norte-americanos decidiram mesmo prender os pais dos alunos faltosos, responsabilizando-os pelas faltas dos filhos à escola, pelo menos até aos 21 anos, altura em que é atingida a maioridade. Na Europa, 18 anos é a idade em que legalmente se é responsável pelos próprios atos, e em Inglaterra é também a idade a partir da qual se passou a poder ser homossexual, isto segundo uma lei aprovada pelo Parlamento Britânico. Chama-se Euroscola e é um programa do Parlamento Europeu pensado para jovens do ensino secundário. Durante um dia, este programa transforma o hemiciclo numa escola multinacional onde centenas de estudantes ficam a conhecer melhor a União Europeia. O Europa Aqui Tão Perto esteve no Parlamento Europeu no dia 9 de maio, o Dia da Europa, para assistir a uma sessão do Euroscola. Helga é guia intérprete da língua inglesa no Parlamento e já conheceu vários alunos portugueses nestas sessões. São muitos países, quando vêm costumam ser 20 países e nem sempre temos a ocasião de falar com os portugueses, mas quando vêm e quando tenho a oportunidade de falar com eles vêm sempre muito bem preparados. Já remarquei que querem participar e acho que para já... Então eles não ficam atrás dos colegas europeus? Não, de maneira nenhuma, não. Já vi que os portugueses falam bem francês ou inglês e conseguem participar assim nas discussões. E, bem, há sempre uns que não percebem, mas isso em cada país há sempre uma turma que não é como os outros. Entretanto, a Escola Secundária da Gafanha da Nazaré chega ao Parlamento. São portugueses. Depois de tomarem o pequeno almoço, professores e alunos seguem caminhos diferentes. Os estudantes são então distribuídos por diferentes grupos de discussão. As ideias vêm mais ou menos preparadas, mas aqui os alunos têm mesmo que se desenrascar sem a ajuda dos professores. Ultrapassar a barreira da língua é o grande desafio. Foi um bocado complicado devido ao facto de o meu inglês nem o meu francês não serem muito bons, e então é um bocado complicado falar com as outras pessoas. Passámos pelas pessoas eram muito comunicativas, falavam para nós, íamos olá, dizíamos bom dia, boa noite,
A gente dizia o mesmo, só que não passava disso. Vimos que eles conseguem, ou por uma palavra, um gesto, etc., eles conseguem, como no fundo os franceses dizem, se débrouiller. E realmente o ideal devia ser assim. E esta pequena, no fundo, esta atividade tem permitido precisamente isso. Mostrar que eles são capazes, e aliás é isso que se pretende também com a aprendizagem de uma língua, mostrar que poderão cometer uma pequena gafe ao nível da gramática, sei lá, mas conseguem comunicar. E realmente o estar aqui é completamente diferente de estar numa sala de aula. Primeiro estamos numa cidade lindíssima e depois não tem nada a ver com as cadeiras, o quadro, é completamente diferente, isso não há dúvida. A ideia do Euroscola veio da cabeça de Jean-Jacques Fritz. Europeísta convicto, ele acredita que este programa é a melhor maneira dos jovens aprenderem a ser cidadãos ativos. L'objectif de Euroscola, c'est de faire comprendre à la jeunesse, dans un lieu mythique qui est le Parlement européen lui-même, ce que représente l'engagement politique. Que la politique est une action noble et qu'elle est faite pour essayer d'organiser une société qui a besoin d'orientation, qui a besoin d'une représentation, qui a besoin d'une vraie démocratie. Et vous ne pouvez pas vivre la démocratie si vous n'avez pas le courage d'exprimer vos opinions et si vous n'avez pas la capacité de comprendre ce que veulent les autres. Dans une démocratie, l'échange est nécessaire. Donc les jeunes apprennent ce qu'est la démocratie d'abord, ils apprennent ce qu'est l'Europe, que l'Europe se constitue d'échanges, de partage, et puis ils apprennent qu'il faut avoir une intervention personnelle pour pouvoir faire changer les choses. Aqui, as opiniões dos jovens podem mesmo fazer a diferença. As ideias discutidas são registadas e analisadas mais tarde pelos eurodeputados. Por isso, há quem leve a oportunidade muito a sério. Therefore, we should speak as the European citizens we are. What I have realized today is that I have a lot in common with many of you, but still we are strangers whenever we meet because of a cultural and national border we have set in our minds. This is why the European Union is such a great vision. That is why we must give the European Union the chance to bring us closer together, to make us friends, not strangers, to make us strong. Eu acho que é extremamente importante para todos os países da União Europeia porque aprendemos novas culturas, novas línguas, fazemos novos amigos. Fazer o Euroscola é um dos métodos que vai proporcionar a união e a confraternização dos vários países. Logo, vai unir mais Estados-membros. Só ao fim do dia é que conseguimos reencontrar os alunos portugueses. Na mochila levam agora muitas histórias para casa. Estava muito nervosa, né, que enfrenta muita gente, mas acho que é sempre bom estarmos lá a passar um bocado do nosso país e é o orgulho aqui deste pessoal. Consegui ver que há países mais desenvolvidos em termos de escolas e economia, como por exemplo, viu-se que os holandeses falam um inglês muito mais fluido do que nós, e isso notou-se bastante. Continuo sem perceber um bocado o que é ser europeu, porque continuo a perceber-me, quando cheguei cá, percebi-me das diferenças que há entre as várias nacionalidades e os vários países. Pude ver as diferenças que existem entre culturas e os países, assim, e também a prática do inglês, que dá sempre jeito. Foi uma experiência nova. Adorei, conheci novas pessoas, convivi com checos, com polacos, com italianos, com holandeses, coisa que nunca tinha feito. Anualmente, o Parlamento acolhe cerca de 10.000 alunos nas várias sessões Euroscola. O orçamento anual do programa ronda aproximadamente os 4 milhões de euros, um valor gasto principalmente no pagamento da deslocação e do alojamento dos participantes. Para o Parlamento, este é um importante investimento, pois os alunos que passam pelo Euroscola redescobrem a União Europeia e ficam mesmo a perceber o significado do lema Unidade na Diversidade. Continuamos a questionar a educação portuguesa e um dos problemas que mais a aflige é do insucesso escolar e o abandono prematuro. Resolver esta questão é uma chave, consensual para todos, que garantirá o futuro do país e o sucesso das próximas gerações.
A OCDE afirma que Portugal é um dos países onde ter qualificação se torna mais compensador. Esta ideia traduz-se nos diferentes níveis salariais atribuídos em função de cada nível de formação. Um trabalhador com ensino secundário ganha em média mais 60% do que uma pessoa que não possui este nível de escolaridade. Já quem tem o ensino superior ganha mais do triplo de quem tem o ensino básico. Os números são claros para quem pretende seguir estudos, mas a mensagem parece não contrariar a desmotivação de quem cedo abandona o ensino. A linha do abandono escolar apresenta uma evolução claramente descendente, embora a níveis muito superiores dos registados pela média europeia. Uma grande parte do abandono é explicado por uma inserção precoce no mercado de trabalho. Ou seja, em muitos casos, os miúdos percebem que ainda cedo, 10, 11, 12 anos, se querem ou não querem seguir para o ensino superior. Eles traçam, em muitos casos, digamos logo, até onde é que estão dispostos a ir. E isso deve-se a duas coisas. Porque têm baixas expectativas e porque ninguém lhe dá expectativas mais alargadas. E aquilo que acontece é que muitas vezes deixam de investir na sua própria educação e começam a ter trajetos de insucesso escolar, até que possa atingir a idade de irem para o mercado de trabalho. As pessoas têm a ideia que hoje já não tem, se faz uma opção por este curso, depois já não se pode mudar. São opções que são tomadas quando nós somos crianças, adolescentes, e em que podemos escolher um determinado curso ou uma determinada opção por razões tão vagas quanto a popularidade de uma série de televisão. Não é? Nós temos isso recentemente com um fascínio extraordinário neste país pela medicina legal, não é? Mas que varia. No passado era com o jornalismo, porque havia muitas séries que apresentavam os jornalistas como heróis. E, portanto, é preciso também que se entenda que um percurso escolar é feito de escolhas e de mudanças e de passagens. Não é? E em relação ao ensino, é preciso que se entenda que nem todos gostamos do mesmo e nem todos crescemos da mesma forma, nem todos temos a mesma maturidade com a mesma idade. Para se perceber um pouco como isto mudou nestes 20 anos da integração, num estudo feito aqui sobre a diversidade linguística nas escolas, um estudo que neste momento terminou e estamos a entrar numa segunda fase. No final desta primeira fase, detectámos que em 200 escolas da zona de Lisboa, da zona metropolitana de Lisboa, nessas 200 escolas identificaram-se 58 línguas maternas diferentes. E, portanto, este é um problema que o país nunca tinha tido. E esta é uma questão que é nova, que é difícil de lidar, tem a ver com o aproveitamento escolar global do estudante e é uma questão para a qual os nossos professores não foram sequer treinados. Muitas vezes nós estamos a trabalhar ao nível das políticas educativas, estamos a trabalhar para a média e a média quase não existe. Ou seja, existe um grupo muito desenvolvido ou de escolas, ou de alunos, ou de professores, etc. E depois uma grande massa de pessoas com um nível de qualificação muito baixo. Portanto, nós estamos ainda em fase de transição de um longo período em que os níveis de qualificação e de instrução são muitíssimo baixos. E, portanto, penso que não há que dizer, há que dar tempo ao tempo. Não, há que, no fundo, também forçar o tempo, não é? Mas sentindo sempre que, e tendo consciência, que o tempo é moldável dentro de determinados limites. Uma das grandes mudanças atuais no ensino superior é a transição para Bolonha. O objetivo é simples: construir, até ao final da década, um espaço europeu de ensino superior globalmente harmonizado. Em síntese, é a mobilidade e flexibilidade do conhecimento. Bolonha permitirá que um estudante de ensino superior possa iniciar um curso no seu país de origem e prosseguir estudos noutra universidade em qualquer Estado-membro. Para isso, as universidades terão de funcionar de modo integrado, num espaço aberto, regidas por mecanismos de formação equivalentes e pelo reconhecimento de graus académicos. Assim, uma licenciatura ou um doutoramento passam a ter o mesmo valor, independentemente do país onde tenham sido feitos. Mas a velocidade desta transição e algumas das alterações curriculares têm levantado algumas críticas, tanto de alunos como de professores. Será este o tempo certo para Bolonha?
O ideal é que fosse há mais tempo, não é? Para falar com franqueza, que tivéssemos, ou seja, quando Portugal assinou, a Convenção tivesse logo feito o trabalho a seguir, em vez de ter esperado o tempo de lhe puxarem as orelhas para começar a trabalhar, não é? Portanto, porque isso só prejudica os estudantes portugueses, o termos começado mais tarde. Fui subscritor da Declaração de Bolonha em 99 e disse isto há relativamente poucos dias. Eu, se soubesse o que sei hoje, que é aquela coisa clássica que nós gostamos de dizer, eu, se soubesse o que sei hoje, teria feito grande força para que, em simultâneo com a Declaração de Bolonha, o programa do Erasmus Mundus tivesse sido lançado em simultâneo. Não houve, da parte das autoridades, neste caso Bruxelas e os países, os incentivos para a criação dessas redes que provocassem a mobilidade. Hoje, esta mobilidade está-se a verificar. O programa do Erasmus Mundus está a ter um enorme impacto. Eu estou convencido que ele vai ter que ser reforçado do ponto de vista financeiro, porque as instituições estão a aderir. Talvez haja um ou outro país que ainda não aderiu tanto quanto poderia fazer, nomeadamente o caso do Reino Unido, e eu julgo que quando o Reino Unido aderir com maior intensidade ao Erasmus Mundus, o Erasmus Mundus vai ser um grande instrumento ao serviço da construção europeia e da mobilidade dos nossos estudantes, dos investigadores e dos professores. O programa Erasmus lançou o espírito de mobilidade na Europa. Faz 20 anos que foi criado para possibilitar aos estudantes universitários dos países da União Europeia a troca de experiências, de ideias e de país. Neste momento, da Universidade do Porto existem 500 alunos portugueses espalhados pela Europa a passar por esta experiência por alguns meses e mais de 500 alunos provenientes de países da União a estudar em Portugal. Em comum, este grupo tem o facto de todos eles terem passado ou estarem a passar por uma experiência semelhante. Como todos os Erasmus, depois desta vivência, não voltaram a ser os mesmos. I decided to come here because I thought it's the most exotic choice I can possibly make. It's more like Africa. It's like palm trees. It's really totally different. It's not like other European countries. With the Portuguese language, oh my God. At the beginning when I came, because I came at the end of November, and I didn't learn any Portuguese before, so I came and I didn't understand nothing, but I could manage with the English. Chamo-me Gabriela Rakicka, sou 26 anos e sou eslovaca. Ser mais ousada e por outro lado também, como elas já disseram, ganhar um bocado também de confiança nisso, em ir para fora, em ir para outros sítios que não se conhece, que não são familiares, e saber que não é assim tão difícil, que conseguimos fazer isso. Acho que isso também depois permite-nos pensar noutras coisas, abre um bocado também a nossa perspectiva de coisas que podemos fazer no futuro, não é? Essa foi uma das maiores conquistas, eu acho, do meu Erasmus. Foi o facto de ter visitado 5 países durante o semestre em que estive na República Checa, o primeiro semestre. E quando olho para trás e penso que provavelmente antes visitaria um país novo por ano, ter feito o mesmo, isto é, visitar outro país, mas no mesmo ano, não só a República Checa, mas muitos mais, acho que foi muito significativo. A mim não me orientaram de nada, não tive apoio nenhum à procura de casa. Tive um mês a viver num albergue, a lavar roupa com detergente, com gel de banho, a estender em cordinhas de balão durante um mês. Foi a mudar sempre de quarto constantemente, foi bom. Well, I have my own money because my university, I think, should give us more money because we're getting like 310 euros for 1 month, and you know, if I would have more money, I would travel more. Se tivéssemos um elétrico a sair da residência às 8 da manhã para o hospital e aparecêssemos na estação às 8h1, portanto, 1 minuto mais tarde seria suficiente para perder o elétrico. E a pontualidade e a forma rigorosa como cumprem os horários foi impressionante. A Universidade do Porto recebeu na cidade a Erasmus Van para assinalar a criação deste programa e celebrar 20 anos de mobilidade
de estudantes entre países da União Europeia. Cristina é a coordenadora deste programa na Universidade do Porto. Eu acho que os jovens hoje em dia são muito mais abertos a esta oportunidade. Já há um espírito quase que europeu de ir conhecer, de viver, de ter amigos um pouco por todo lado, e isso é o que resulta depois desta experiência. Eu acho que eles nunca veem os mesmos. O financiamento para cada estudante depende do destino e do período de tempo que vai ficar no país. O programa é, por assim dizer, perfeito em termos de objetivos, mas 20 anos depois, há questões que ainda não foram bem resolvidas. O financiamento é dado pela União Europeia, distribuído aos Estados-membros, que depois têm em cada Estado-membro uma agência nacional que gera participação no programa Erasmus. Esse orçamento global, que é dado àquele Estado-membro, é depois distribuído para essa agência pelas instituições que são elegíveis, que têm a tal Erasmus University Charter aprovada e que são ativas no programa. O financiamento do programa é insuficiente. Se houvesse mais financiamento, no que diz respeito à Universidade do Porto, se houvesse mais financiamento, haveria com certeza ainda mais mobilidade. Mas, apesar da falta deste apoio, não são as dificuldades financeiras que ficam na memória de quem faz Erasmus. O que é importante é a experiência que se tem, porque na perspectiva do enriquecimento como pessoa. Depois, é os contactos que se criam de quem for um pouco mais dedicado, os contactos se criam até para o resto da vida. Eu, por exemplo, pessoalmente, continuo a viajar pela Europa e vou ficar à casa dos meus amigos. Atualmente existe 1,5 milhão de estudantes a integrar este programa de mobilidade entre universidades europeias. A Comissão Europeia pretende chegar aos 3 milhões em 2012 e reforçar a ajuda aos estudantes, motivando os próprios Estados-membros a participar com verbas nacionais e fundos estruturais no financiamento dos seus estudantes. Tudo a bem da mobilidade e da troca de culturas europeias. Toda a gente quer conhecer outras pessoas, há uma descontração muito grande, uma facilidade muito grande de comunicar, e acho que isso foi o que mais me surpreendeu. Basicamente eu senti-me apelado a um exercício de autonomia diferente daquele que tinha vindo a praticar em Portugal, e acho que esse foi um ganho muito importante. Aconselho a ir, sem dúvida. Isso aconselho sempre, porque acho que a pessoa que for vai crescer muito e vai mudar e vai aprender muitas coisas. I had really good relations. Now after the 7 months you can really meet people very good. So I can say that really a lot of them are one of my best friends I met in life. And the best is that I believe that the dreams can come true now. A União Europeia trouxe uma nova imagem do velho continente a Portugal e obrigou a uma mudança qualitativa das nossas vidas diárias. Os jovens portugueses já a compreenderam e estão de acordo com este espaço e este projeto político tão exigente? Estamos a preparar muito mal as próximas gerações. Isso afeta-nos muito, designadamente, até na competitividade económica, porque o paradigma da economia do conhecimento é justamente dar mais importância às capacidades cognitivas, culturais, do saber fazer das pessoas. E, portanto, deixe-me ser franco, eu acho que nos últimos 10, 12 anos houve uma enorme ausência de sentido pragmático no sistema educativo. E, portanto, conceitos que são essenciais à sociedade moderna, de gestão por objetivos, de desenho muito simples, muito transparente de políticas públicas, da sua aplicação com muito controle de qualidade, a motivação, a formação de todas as pessoas, a liderança nas organizações, esses princípios foram esquecidos. Uma área em que o país é carente e a que nós hoje estamos a dar muita atenção é esta do empreendedorismo. Ou seja, o dar na formação de base componentes que levem a que o miúdo, o rapaz ou a rapariga, tenham capacidade para explodir, para deitar cá para fora tudo o que lá têm dentro e não serem propriamente abafados por um sistema muito uniformizador e excessivamente constrangedor daquilo que são as capacidades de cada um. O fácil é que às vezes há uma tentação, porque Bolonha exige muito esforço, fazer como que
uma adaptação criativa de Bolonha, não, o que nós precisamos mesmo é de focar o nosso ensino na criação de aprendizagens, na criação de competências e não na transmissão, não na transmissão de conhecimento, mas sim naquilo que o conhecimento provoca nas pessoas, naquilo que o conhecimento provoca nas competências das pessoas, naquilo que permite criar riqueza. Porque só assim é que também se transforma a Europa e Portugal em economias sustentáveis. Nós não basta dizer, como muitas vezes as pessoas dizem, aposta-se no conhecimento e resolve-se tudo. Não, aposta-se no conhecimento para que o conhecimento gere valor. E é esse valor que é gerado que permite no momento seguinte se volta a apostar no conhecimento. A sociedade do conhecimento tem que ser sustentável. Para ser sustentável tem que se criar valor. Para se criar valor as pessoas têm que aprender a fazer coisas. Não é aprender coisas, também tem que aprender coisas. A cultura é muito importante e, como se costuma dizer, não ocupa lugar. Mas, além de aprender coisas, é preciso aprender a fazer coisas que gerem recursos e que gerem riqueza. Porque a própria estrutura económica não tem evoluído no sentido da qualificação dos seus ativos. Porque esse é outro desafio. É levar os empresários a dizer que é melhor ter, por exemplo, para a mesma tarefa, ter uma pessoa com o 12º ano do que ter uma pessoa ou com o 9º ou com uma habilitação inferior. Porque isso vai se traduzir mais tarde. Está demonstrado que um aumento, digamos que, da escolarização confere maior capacidade, mais competências de adaptabilidade, por exemplo, e, acima de tudo, melhor remuneração. Quer dizer, é bem de uns e de outros. Portanto, quer dizer, nós não devemos continuar a fazer o choro constante. Quer dizer, nós temos uma grande tendência para sermos um pouco carpideiras da nossa desgraça. E essa atitude é uma atitude que não é positiva. E nesse sentido, quer dizer, devemos ser ambiciosos e, em função dessa ambição, sermos também ambiciosos com as novas gerações, exigir deles. Porque se nós não exigimos deles, eles mais tarde vão nos cobrar, não nos vão perdoar. Por dizer, na devida altura, podiam ter puxado para mim e não o fizeram. A taxa de sucesso dos nossos alunos é realmente muito baixa. Os 40 e tal % de aprovação no 12º pouco aumentam nos últimos 10 anos, portanto estamos muito estagnados aí. As taxas de repetência no ensino superior são altíssimas, próximas dos 50%. Portanto, houve aqui um avanço, um arranque muito auspicioso, mas houve depois aqui uma década de estagnação que, em meu entender, resulta de políticas públicas deficientes e, muito especialmente, não se ter compreendido que para conseguir conquistar níveis de excelência em educação temos de ter níveis de exigência muito grandes. Eu costumo usar, nas primeiras aulas de cada semestre, uma fórmula muito simples que os alunos entendem e que é esta: uma escola fácil implica uma vida difícil, uma escola difícil implica uma vida fácil. Se nós não aproveitarmos esta possibilidade que os países da União Europeia dão aos seus jovens, é um investimento brutal. Nunca, em tempo algum, se deu tanta possibilidade de estudar às gerações. Portanto, este investimento tem de ser percebido como precioso, raro e esperemos que não fugaz. A responsabilidade aí é exclusivamente nossa, penso eu. Os mecanismos existem, muitos deles foram concebidos também por nós, porque muitos deles já surgem nos últimos 20 anos, onde Portugal estava na União Europeia. Portanto, Portugal, os políticos portugueses, os decisores portugueses participaram nesse processo. Portanto, nós temos que olhar para nós, para as nossas capacidades, para os nossos problemas e resolvê-los, usando os instrumentos que existem, estando cientes do facto de estarmos enquadrados neste espaço muito vasto, onde as oportunidades também existem, mas fazendo por isso, temos que alterar estas circunstâncias. Eu julgo, repito, e para completar, que Portugal dificilmente conseguirá ultrapassar o seu déficit de desenvolvimento se não resolver o seu déficit de literacia e de educação. Aqui no Cabo Raso continua a haver a possibilidade de se sonhar com grandes feitos, tal como acontecia no século XV. Mas o que fez os portugueses da época grandiosos foi o conhecimento. Ora, se isso voltasse a suceder, não voltaríamos mais aqui, a este Cabo Raso, para falar de educação. Sim.